Bora lá, então. Começamos o nosso terceiro encontro da maratona de negociação. Hoje nós vamos falar e vamos mais do que falar, compreender a comunicação correta, o porquê que muitas vezes a nossa comunicação ela não chega ou ela esbarra em alguns muros que são erguidos. A gente vai entender a cabeça de quem está recebendo a nossa informação, de quem está conhecendo a nossa informação pela primeira vez. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Balista, eu estou na empresa há 4 anos, e a minha ideia é realmente compartilhar com vocês aquilo que tem feito diferença, aquilo que dá resultado. Então, todo esse conhecimento que ele é colocado nas maratonas, ele tem sim um embasamento técnico, ele tem embasamento em muito estudo, em alguns cursos, em muitas horas de lives, de treinamentos, e trazido de uma maneira muito organizada para dentro do nosso negócio. Então, não tem certo e não tem errado. Sim, um caminho a ser seguido. Dentro dos 5 passos, a gente poder moldar, a gente poder entender cada coisa que pode facilitar para que a gente tenha ainda mais êxito, é o que nós estamos compartilhando. O mundo mudou muito nesses últimos 12 meses. O normal é um novo normal e nós precisamos compreender cada vez mais e melhor o mundo das vendas. Para quem está chegando agora, vendas é tudo. Venda de varejo e venda do negócio para você ter novos sócios e isso, esse projeto. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides. Antes disso, eu quero que cada um consiga tirar, né? Aqui abrir o peito para receber as informações, dar adeus para aquela frasezinha assim, ó, eu já sei, porque o eu já sei acaba bloqueando novos conhecimentos. Então, quem puder abrir as suas câmeras, abre, porque a gente fica mais próximo, tem uma energia diferente, você vai estar ali conectado de uma maneira diferente também. Então, tem papel e caneta na mão e que vocês consigam compreender que aquilo que está faltando para você chegue até você de uma maneira facilitada, que você seja realmente um canal, que você seja aberta a receber todas essas informações, que essas informações sejam assimiladas de uma maneira facilitada e que você possa colocar cada ponto em prática, podendo transformar a tua vida, o teu negócio e a vida de todas as pessoas que estão chegando até você, seja para ser os teus clientes, seja para ser o teu distribuidor. E nesse momento eu me coloco como um canal e que eu possa falar aquilo que vocês precisam ouvir e não aquilo que eu gostaria de falar. Tudo isso tem inspiração e sabedoria que vem do alto. E a sabedoria que vem do alto, da vertical, a gente compartilha na horizontal, cada dia da nossa vida. Uhum. Todo mundo vendo, gente? Comunicação. Ana, falo, e parece que eu estou falando grego. Quem nunca? Né? Às vezes em casa. Nós, mulheres, muitas vezes achamos que a gente está falando grego na nossa casa. Quem se identifica, gente? Tenho uma coisa para contar. A comunicação é sempre de responsabilidade do comunicador. Hum, então, se as pessoas não estão te ouvindo, não estão te entendendo, tem alguma coisa que não está conectando. Quem já passou por uma situação assim? Você falou, olha, para filho, tá? Porque eu vivia isso dentro da minha casa com a minha mãe. Você fala sempre algo e
a criança, o adulto, o adolescente vai na casa de uma tia, da avó, do vizinho, ou a própria professora vai dizer a mesma coisa, e aí vai dizer assim: mamãe, eu aprendi tal coisa. E você pensa assim, ó, mas eu vivia te falando isso. Por quê, gente? Nós temos a comunicação, ela é verbal, ela é não verbal. A gente filtra aquilo que a gente quer ouvir. Às vezes o tom da voz, ela é mais conectada com algumas pessoas e menos com outras. Tem pessoas que se identificam comigo e que veem nos meus treinamentos um caminho que parece facilitado. Tem outras que já acham que eu falo grego e tá tudo bem, porque tá tudo dentro da comunicação. Então, cada um vai se conectar diferente, vai se comunicar diferente. Mas, dentro da nossa vida profissional, quanto mais nós entendermos como isso funciona no nosso ambiente de vendas e de pessoas, porque, lembra, nós não estamos num negócio de produto, nós não estamos num negócio de cadastrar pessoas, nós estamos num negócio de pessoas. E a gente precisa compreender o que passa na mente das pessoas para a nossa comunicação ser mais assertiva. E é isso que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje. Nós trabalhamos num mundo, num mercado de inovação. A OmniLife, ela não é mais do mesmo. A Seitu, ela entrou e ela não é mais do mesmo. Tudo. Um pouquinho que tá dando eco aqui. Tudo aqui é inovador. Quando a gente tem essa questão da inovação, ela assusta. Ao mesmo tempo que é aquela coisa assim, uau, uma tecnologia diferente, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, ela assusta. Porque a gente está tão acostumado a andar no piloto automático, a ver todas as coisas iguais, que quando vem uma inovação, ela pode paralisar. E é por isso que eu trouxe isso para a gente entender o porquê que muitas vezes as pessoas não querem nos ouvir. Às vezes as pessoas nos ouvem e não se dão a oportunidade de experimentar. Então, isso tudo tem a ver com a inovação. Por que algumas pessoas conseguem vender, digamos, sei lá, um catálogo do Avon e não conseguem ter o mesmo êxito com a OmniLife num primeiro momento? O Avon, as pessoas já estão acostumadas, os clientes já estão acostumadas, elas já sabem aquilo ali, não tem nada de novo, não é inovador. O que muda? Uma embalagem, uma fragrância e os preços todo mês. De resto, é uma venda direta convencional, é uma venda direta tradicional. E isso é algo que as pessoas já estão acostumadas. Aqui não. Aqui nós temos realmente algo que inova. E alguém já parou para pensar assim, o que é inovação? Como é que surge uma inovação? Inovação é simplesmente você pegar algo ou um mercado que já existe e colocar uma transformação, algo que ninguém fez, algo que ninguém pensou. Então, nós temos um mercado inovador, vendas diretas. Não é um mercado tradicional, nós não precisamos de porta, nós não precisamos de loja, a gente trabalha a partir de casa, toda essa liberdade geográfica que a gente tem, num primeiro momento pode assustar as pessoas. Como assim trabalhar a partir de casa, né? Como assim investir só R$ 237 e ter um negócio que ele pode ser milionário a partir de 10, de 15, de 20 anos? Como assim? Então, esse como assim, ele faz uma barreira na cabeça do nosso prospecto, do nosso cliente. E aí, nós temos produtos inovadores. Já pararam para pensar nisso? Nossos produtos não são em cápsula, que a maioria das vitaminas são em cápsulas. Os nossos produtos não estão nas prateleiras das farmácias. Os nossos produtos não são manipuláveis. Eles vêm em sachê, eles são importados
e eles viram suco, eles viram chá. E aí a pessoa me diz assim, ó, que no instalar de dedos, a minha dor de cabeça vai embora, eu vou conseguir emagrecer tomando um café, eu vou fazer um detox tomando um suco. É muita inovação. E como não está no comum, pode causar estranheza. Toda a inovação gera desconforto para a mente. A mente foi programada para defesa e para a defesa ela não quer gastar energia. Então, tudo aquilo que é novo num primeiro momento vai fazer com que tenha uma repulsão. Então, nós precisamos entender esse processo e saber que o nosso mercado e o nosso produto, num primeiro momento, ele causa resistência. Surgem as objeções, surgem as dúvidas, a insegurança e até mesmo uma rejeição momentânea. Porque quantos já passaram por aqui com aquela questão assim, ó, fulana, não, se tu vai me falar desse café aí, tu não precisa nem continuar, porque eu já vi que você trabalha com esse café aí, eu já vi que você tem um energético aí. Então, assim, a gente tem uma rejeição momentânea. Muitas vezes das pessoas mais próximas e que a gente menos espera. Mas isso não é por mal, gente. É a inovação que acaba gerando isso na nossa mente. Quando a gente consegue quebrar essas barreiras com constância, com explicações, expondo tudo, e a gente começa a deixar a pessoa assimilar, a gente quebra isso e a gente vai para uma segunda fase desse processo de inovação, que é uma abertura. As pessoas começam a abrir a mente, abrir o coração. Não, só um pouquinho, olha, a Dini continua fazendo ali, ó, tô vendo ela continua postando. Isso aí não deve ser ruim, porque se fosse ruim, ela não teria continuado. Olha, ela tem colocado resultados, pessoas com antes e depois, depoimentos. Então, algumas pessoas se permitem no mesmo momento conhecer o novo. Tem pessoas que gostam de inovação, que gostam de novidade, mas a grande maioria tem esse bloqueio. E aí a gente vai para a abertura. Na abertura, a gente desperta o interesse, instala o desejo e leva a pessoa a começar a se ver com os mesmos resultados. Então, lembra que eu falei ali, ó, que engraçado, como é que pode trabalhar de casa? E isso realmente é seguro? Será que essa empresa realmente ela é tudo isso? Você continua ali postando, colocando que você está em casa, que você está com os teus filhos. Hoje a Michelle até compartilhou no grupo uma foto que ela colocou no Insta e já gerou uma conexão, né? Ela comentando que nem sabia que hoje era feriado. Então, isso para quem faz a OmniLife 100%, eu mesmo brinquei ali no começo, quem empreende não tem feriado, todo dia é segunda, a gente não está nem aí se é feriado ou se não é, mas para uma grande maioria, as pessoas estão sempre em busca do feriado, sabem todos, eles decoraram isso. Então, essa abertura de estar se visualizando, eu também queria não me preocupar quando é o próximo feriado. Eu também gostaria de não sentir mais a minha dor de cabeça. Eu gostaria de ter dado a Deus a 18 quilos. Ela começa a se permitir visualizando. E aí, depois da abertura, a gente vai para o compromisso. Porque a gente rompeu essa barreira da inovação com a gente rompeu essa barreira da inovação com a pessoa que vai empreender conosco, só que essa pessoa, ela gerou uma conexão tão grande conosco que nós temos o compromisso de ouvir e indicar os produtos corretos para que ela tenha os resultados, de vender e acompanhar essa pessoa para que ela tenha esses resultados. E se ela for um parceiro de negócio, a gente apresenta a oportunidade e cadastra. E aí ensina o passo a passo e direciona para que ela realmente tenha os resultados que ela visualizou quando ela deu essa abertura para a gente, quando ela se abriu para o novo. E do cliente, gente, tem que ter compromisso? Sim.
Agora, ninguém vai chegar para o cliente e dizer assim, olha, fulano, agora você tem um compromisso comigo. Eu estou passando esse passo a passo para que a gente entenda o que acontece na mente da pessoa quando a gente está nesse processo de negociação e comunicação. Nós estamos comunicando que a inovação é boa, que ela é segura, que ela é eficaz. Como a Bárbara falou aí no início, já é uma empresa com 30 anos, com produtos já consolidados. Então, é uma inovação que tem um respaldo. E a pessoa se abriu e agora ela assumiu um compromisso de estar gerando um resultado junto contigo, de acreditar, de te dar uma abertura para que você consiga inserir isso no dia a dia dela. Então, isso aqui, gente, é um mapa mental para que a gente compreenda o porquê que muitas vezes é difícil para as pessoas dizer um sim. Quem nunca, a gente, se sentiu muito frustrado, indo assim, ó, toda sorridente, falar com aquela amiga que tu sabe que sofre de cólica, que tu sabe que tá, de repente, assim, com um salário reduzido, que ela tá procurando algo, e quando você chega, você vai falar, ela diz assim, não, esse negócio não é para mim. É por isso que eu trouxe esse mapa mental da inovação, para que a gente entenda o porquê de tantos nãos num primeiro momento. Então, tudo que for inovador, a gente vai passar por essas 3 etapas. E é maravilhoso nós termos a consciência dessas 3 etapas, porque os nãos vão ficar mais leve. Quem concorda comigo, gente? Agora, a gente vai entrar no mundo da comunicação dentro da negociação. Aqui nós temos um mundo. De um lado, nós temos pessoas que têm produtos e oportunidade de negócio. Então, aqui desse lado estamos nós, com algo extraordinário, com algo incrível. Do outro lado, nós temos milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que nós queremos o quê, gente? Levar a nossa mensagem, conectar com essas pessoas, ter uma comunicação assertiva com essas pessoas. Como será que a gente chega do outro lado? De qualquer jeito? Não. A gente precisa ter uma comunicação, criar a história, criar o contexto da comunicação que gere emoção. Porque o cérebro tem um lado que é a tomada da decisão da compra, ou a tomada da decisão da mudança, de investir, de empreender, e ele é totalmente governado pelas emoções. Por isso que hoje a gente vê tantas pessoas contando as histórias. Por isso que a gente hoje pede para vocês assim, façam o seu resultado, criem o seu depoimento, vamos compartilhar os depoimentos, porque é uma história de uma pessoa real que teve os resultados da outra pessoa que está ali do outro lado, e que nós vamos levar essa história de transformação carregada de emoção. Quando nós temos a emoção, nós temos uma tomada de decisão muito mais assertiva. Quem aqui não fez o seu primeiro consumo ou não fez o seu cadastro ligado na emoção? Foi totalmente racional. Alguém, gente, foi totalmente racional na sua decisão de consumir ou de fazer o negócio? Acho que não, né? Porque a gente vê o quê? A gente já tem a expectativa de uma melhora da saúde, de uma melhora de uma qualidade de vida, de uma melhora da questão financeira, da sua segunda opção de renda, do seu plano A, do seu plano B. Gente, coloca ali no chat, isso faz sentido, essa tomada de decisão com emoção? Quem nunca foi num shopping, deu uma volta e viu aquela promoção assim, ó, aquela placa promoção, entrou, comprou no impulso da emoção, e quando chegou em casa,
por que eu comprei isso? Por que hoje as empresas elas investem tanto em marketing para que a gente veja, né? Agora está chegando o Dia das Mães. A gente vê as propagandas do Dia das Mães, o quê? Uma mãe sorrindo, com flores. Tudo isso nos remete à emoção do Dia das Mães, do dia que a pessoa se tornou mãe. Então, tudo é emocional. E a comunicação, ela é intencional, gente. A comunicação assertiva e direcionada. Nós precisamos criar histórias verdadeiras, tá? Aqui ninguém está mandando contar mentira. É criar as nossas histórias verdadeiras. Então, se você assistiu as outras aulas e você pratica a escuta ativa, você pega na mão do teu cliente ou do teu prospecto, dá aquela voltinha no parque, como a gente falou no encontro anterior, você sabe quais são as dores daquela pessoa. E aí você consegue conectar com uma história, né? Como hoje a gente vem fazendo nos textos que a gente compartilha com vocês nos grupos, como hoje a gente vem direcionando quem fez o direcionamento ali da postagem da questão das doenças respiratórias do outono. Vocês pararam e perceberam que eu direcionei vocês assim, ó. O outono chegou no Brasil e a primavera na Europa, que nós temos pessoas na Europa. E com ele, então, assim, você já imaginou as folhas caindo, as árvores se renovando, o friozinho chegando. Quando a gente fala isso, a gente coloca uma emoção. E junto com essa emoção, a gente traz também as dores do outono. E a gente foi construindo stories, ou a gente construiu um textinho para levar a essa comunicação assertiva e direcionada. Alguém tinha se dado conta disso? A gente faz, né? Simplesmente meio que no automático. Não sabe nem o porquê tá fazendo. Por isso que agora eu tô assim, ó, esmiuçando pedacinho por pedacinho, porque cada vez que vocês forem fazer um stories, fazer um texto, falar com uma cliente de hoje em diante, vocês vão ter essa atenção plena e essa convicção do que vocês estão fazendo. E a assertividade da comunicação, ela vai ser muito maior. Então, as tuas histórias, elas vão acolher, vão mostrar o problema, porque a gente mostra, né? Você sofre com isso? Não se preocupe, eu tenho a solução. Ou não se preocupe, eu também já passei por isso. Mas assim, assim. Então a gente leva para um desfecho com a solução. Fazer a história ser emocional e intencional. Utilize o AIDA. O AIDA é uma técnica para despertar vendas que a gente viu também em algumas aulas passadas e que a gente vai falar um pouquinho mais direcionado aqui na comunicação também. Gente, contar história sendo você mesma, tá? Às vezes, a tua história que você vai falar para conectar com essa pessoa não vai ser a tua. Por exemplo, assim, ó, eu não tive uma história de hipotireoidismo, por exemplo, mas o Cássio teve. Então, eu vou acolher essa pessoa, eu vou dizer para ela que eu entendo essa dor dela e eu vou contar uma história que não é minha, mas sendo eu mesma. Então, isso é muito importante. Você não crie histórias que não... Ah, não, olha, eu já tive hipotireoidismo e tal, e tal. Não, você não precisa fazer isso. Nós precisamos ser verdadeiros. Conecte com o seu público. Como assim, gente? Quem é o seu público? Nosso público é que a gente atrai pessoas similares, com os mesmos desejos, com as mesmas dores, com as mesmas necessidades. Se a gente parar para pensar, quem na rede social, quem a gente tem mais próximo da gente no WhatsApp e tudo mais, são pessoas ou que são colegas de profissão, ou que já tiveram uma profissão como a nossa, ou que já foram nossos colegas de trabalho em algum outro trabalho. Então, assim, tem algo em comum
com essas pessoas. E quando você consegue identificar quem são essas pessoas, no sentido assim, ó, eu tenho proximidade, são mães com 2 filhos, porque a gente tem um grupo de mães que a gente troca informações lá do colégio, elas têm as mesmas dores do que eu, elas têm as mesmas necessidades do que eu. As pessoas que eu tenho aqui são cabeleireiras ou são da estética. Então, assim, quem é o teu público? Porque quando você quer atingir novas pessoas, você vai falar direcionado com esse teu público. Se você não tem ninguém com filhos pequenos, não adianta você começar a fazer um monte de story, um monte de post mostrando criança fazendo inalação, dizendo que os produtos podem ser usados pelos pequenos, porque não vai conectar. Porque a maioria das pessoas que estão ali não tem criança pequena, não tem isso para ser a conexão. Agora, a Dani é físio. Será que o público dela é um público que tem dores, que precisa melhorar sua condição física, que está procurando uma vida melhor, que está procurando se exercitar, que sofre de dor na lombar? Será que a Dani fazer uma publicação direcionada de um P mais Maker vai ser assertivo no dia a dia dela? Sim, gente, tem a ver com o público dela. Agora, se a Dani for começar a falar de AOE para cabelo, será que ela vai ter esse mesmo acolhimento? Gente, assim, a não ser que ela teve um resultado de um crescimento de cabelo, que ela teve um resultado como ela teve da unha, aí sim você vai conectar, porque é a tua história. Até porque todo mundo tem cabelo, todo mundo tem unha. Então, vai conectar com o teu público. Exercício, gente, nós precisamos criar a nossa história. Dor. Você já empreendia antes da OmniLife? Você tinha medo de empreender? Você tinha o sonho de empreender e não sabia como? Essa tua história de empreendedor, ela vai conectar com outras pessoas que também querem ser empreendedores. Por exemplo, se eu for contar a minha história, eu já empreendo há mais de 15 anos. Porém, qual era a minha dor, gente, empreendendo no modelo tradicional? Dependia de mim. Eu abria e eu fechava. Se eu não trabalhasse, eu não ganhava. A linha de crise, o meu setor era afetado. Por quê? Porque ele é um setor que ele não é primário. Salão de beleza, quando tem uma crise, a primeira coisa que a pessoa corta é o supérfluo, digamos assim, né? Então, eu preciso colocar quais eram as minhas dores quando eu vou falar, por exemplo, para outros empreendedores. E isso, gente, parece assim uma bobagem, só que isso vai conectando. Então, como você pode contar a sua história sem ser longa? Então, geralmente as histórias, gente, ela tem que ser assim. Antes de conhecer a OmniLife, eu tinha um sonho de empreender. E eu já tinha tentado empreender em 2, 3 ramos diferentes e eu não consegui, porque eu não tive apoio e eu não sabia o como, e acabei desistindo no meio do caminho. Aqui eu encontrei um modelo de negócio que me entrega um produto diferenciado, pronto, um produto com giro rápido, um produto que me traz um rendimento acima da média. E olha só, 2 segmentos que mais cresceram nos últimos 12 meses: saúde e beleza. Então, eu hoje sou realizada como empreendedora no grupo OmniLife. Será que essa história ela vai despertar o interesse de outras pessoas que têm o sonho de empreender, gente? Essa história ela tem um começo, um meio e um fim. Aí, cada um de nós tem a história como consumidor, que a gente acaba colocando como o quê? O testemunho da tua melhora da tua saúde. Cada um de nós vai ter assim, ó,
vários testemunhos. Agora, qual é a história que você vai contar naquele momento? A história que se aproxime com a pessoa que está na tua frente. Uma mulher, todas as mulheres, em algum momento, já sofreram com TPM, tem o medo de entrar no climatério, tem a questão do colágeno. Então, se você teve esses benefícios, a tua história, ela se resume para aquela mulher que você vai falar. Se você vai falar de emagrecimento, quantas pessoas vão se conectar com o emagrecimento? Olha só, hoje, o problema maior que nós temos no mundo, ansiedade, depressão e insônia. Quem aqui no grupo teve resultado de ansiedade, depressão e insônia? Coloca ali no chat só para a gente ver quem já teve resultado. Eu sei de várias, né? Então, essas histórias, gente, quando a gente faz e se permite gravar os videozinhos e compartilha no grupo, é uma maneira de nós estarmos ajudando a todos. Então, eu quero convidar cada um a criar a sua história como empreendedor, como consumidor. Ana, não quero gravar vídeo, tenho pânico de gravar vídeo. Tá tudo bem. Faz um textozinho ali, coloca uma fotinho tua e tá tudo certo. Agora, lembra, o vídeo, ele vai chegar, de repente, aonde o teu texto não chegaria. O vídeo vai fazer com que as pessoas conectem. Lembra, tudo é comunicação. Você está comunicando através da tua imagem, da tua fala, do brilho nos teus olhos, gente. Então, assim, um vídeo, ele vai ser muito mais verdadeiro do que simplesmente você escrever. Porque a pessoa está conseguindo ver o transparecer nos teus olhos. E tem uma outra história que é interessante também nós colocarmos. Eu não sei vocês, mas algumas pessoas, principalmente o ano passado, no início da pandemia, me disseram assim, ai, tu está sendo oportunista para vender nesse momento, né? Quando a gente começou a falar de Lancemix, Omniplus e tudo mais. E foi naquele momento que eu senti a necessidade de colocar o meu porquê, né? De colocar resultados que a gente já tinha tido e falar, olha, eu faço e eu falo sobre o OmniLife. Por quê? Porque as pessoas estão comprando vitamina, as pessoas precisam comprar as vitaminas, as pessoas precisam aumentar a sua imunidade. Então, se não for de mim, vai ser de qualquer outro. E eu estou levando a oportunidade para as pessoas comprarem algo que é seguro, que é eficaz, que tem 99% de absorção, que tem um custo-benefício incrível por conta da absorção. Então, o porquê você quer expandir o OmniLife? Eu quero levar o OmniLife para o mundo porque transformou a minha vida, a minha história. Eu tinha sonhos e eu não tinha ferramenta para realizar. Hoje, a OmniLife é uma ferramenta que me permite transformar a vida de milhares de pessoas e, por consequência, ainda realizar os meus sonhos. Então, qual é a sua história de expandir o OmniLife, gente? Comunicação para venda precisa ter uma sequência. Nada adianta a gente ter um produto ou um negócio incrível se nós não tivermos essa comunicação assertiva. Se nós não tivermos ninguém para nos ouvir, se as pessoas não param para a gente poder falar. Então, o primeiro passo é chamar a atenção, fazer perguntas. Com a entrada do outono, tem alguém na sua casa ou as ites já começaram a aparecer por aí? Vocês entendem que tudo se encaixa nesse momento? A gente coloca a história e a gente já faz a pergunta. A pessoa vai parar e vai dizer, opa, sim, as ites começaram por aqui, ou não. Aqui ninguém tem problema de... Mas ela parou para olhar a tua história. Aqui está o A da Aida. Atenção. Em seguida, a gente vai despertar o interesse, despertar a esperança, a possibilidade, mostrar que existem soluções. Então, a gente chamou a atenção, mostrou o problema e começa a levar
para a possibilidade para uma solução de uma ação. Quando a gente já tem a atenção, o interesse, a gente vai para o desejo. E o desejo, gente, é o momento de gerar valor, de agregar valor, de trazer o cliente ou o prospecto para perto de nós. É o momento de estabelecer uma conexão emocional. Então, o desejo de trabalhar a partir de casa, o desejo de poder dar mais atenção para os filhos nesse momento que estão tendo aula online, o desejo de empreender sem precisar ter uma loja física, o desejo de melhorar a sua saúde, sua qualidade de a sua pele através da Seitu. A gente fala tanto de Omnilife e acaba até esquecendo da Seitu, né, gente? Que é um desejo que a gente pode despertar e muito, principalmente se há mulheres empreendedoras que gostam de maquiagem, que gostam de tudo isso. É um canal, uma porta de entrada. O desejo para presentearmos as mães agora com toda a linha da Seitu, né? Então, assim, a gente está cuidando da beleza, está cuidando da saúde. O momento do desejo é aquele momento crucial, onde você já aproximou, você já fez todo o acolhimento, você já tem tudo aquilo, e aí existe essa confiança quando a gente já atraiu o cliente para perto de nós. E a gente finaliza levando o cliente para a ação. Então, aqui a pessoa precisa se visualizar já com o resultado, com os benefícios que ela tem, que ela vai ter, e conduz a pessoa para o fechamento da compra ou do cadastro. Vocês entenderam que é tudo passo a passo? E que a partir de agora, fazer um stories e largar ali, assim, do nada, ele pode simplesmente só poluir e afastar o teu público? E que se a gente tiver uma ação coordenada, uma comunicação coordenada, um passo a passo, tendo todos esse cuidado de ter um pouquinho de cada um, a gente vai ter muito mais assertividade, a gente vai ter muito mais resultado. Ana, eu não trabalho com redes sociais, eu só falo com as pessoas, tudo bem? No frente a frente, você também vai levar todo esse caminho. Não adianta você dar oi para a pessoa e mandar lá um depoimento maravilhoso. Caiu de paraquedas aquele depoimento no celular da pessoa. Às vezes a pessoa está resolvendo um problema, ela nem sabe, ela nem vai olhar aquilo ali. Então, gente, a comunicação, ela vai ou te aproximar ou ela vai te afastar. Se você não tiver o cuidado da comunicação, você vai ser bloqueado no celular das pessoas. Hoje, o tempo e a atenção são bens preciosos. Então, quando a pessoa está te dando atenção, seja o mais assertivo possível. E aí, se você seguir todos esses passos, não tem como dar errado. E esse processo, gente, quem aqui já entendeu que tudo na nossa vida é um processo? Quem aqui já entendeu que quanto mais nós apreciarmos o processo, mais linda será a borboleta que vai sair desse casulo? Quando a gente tem esse casulo e a gente quer romper de qualquer maneira, pode ser que essa borboleta ela tenha uma deficiência numa asa, pode ser que ela não esteja pronta, pode ser que esse casulo não rompa, se a gente for ali, por exemplo, fizer um corte, né? Então, tudo é um processo. E quando a gente compreende isso e ama o processo, a gente começa a ter ainda mais assertividade. Então, o nosso processo é, quanto mais nós fizermos, melhor e mais assertivos nós ficaremos na nossa comunicação. Será? Quando a gente começa a aprender a falar, quando a gente, né, balbuceia ali as primeiras palavras, como que a gente vai ficando melhor? Os nossos pais não instigaram a gente a falar cada vez mais? E por que não aqui nas comunicações para a venda não é assim também? Treinar não vende, gente.
Se eu ficar aqui só treinando, como que eu vou oferecer esse AOE, né? Só eu aqui, eu comigo mesmo, eu com meu espelho, só treinando aqui. Nada vai acontecer. Agora, se eu começar a vender, a ir para a ação, a comunicar a venda, aí eu estou treinando. E olha só, se em um dia eu falar, você falar com 30 pessoas, visualiza aí, todo mundo visualizando um dia falando com 30 pessoas. Pode ser falando, ligando para 30 pessoas, pode ser ali no WhatsApp, conversando com 30 pessoas, fazendo áudio com 30 pessoas, pode ser para venda ou para chamar a pessoa para o negócio. 30 pessoas. Você consegue imaginar como é a primeira pessoa que você vai falar? Às vezes a gente vai, né? Engatar, digamos, uma terceira, quando era para engatar uma primeira, vai ficar meio fora de forma, vai dar uma engasgada na hora de estar falando alguma coisa, mas até vai. Agora, como a gente vai estar quando a gente estiver chego na 30ª? Tá, ó, no turbo, na quinta, as objeções a gente já tem assim, ó, as ideias estão fluindo, a coisa está fluindo, o como contornar a objeção, o como oferecer, eu não posso por isso, não posso por aquilo, você colocou toda a maratona em prática, em praticamente um dia só, se você falar com 30 pessoas, porque você vai ter pessoas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, objeções diferentes, necessidades diferentes. Então, isso vai ser um treino maravilhoso. Então, quando a gente chegar no 30º, a gente vai estar muito melhor do que no primeiro. E isso é em tudo na nossa vida. E o que você acredita que vai acontecer se você fizer isso 5 vezes na semana? E se você fizer isso por um mês? Falar com 30 pessoas 5 vezes na semana e multiplicar isso pelos 30 dias do mês. Gente, não existe mais nenhuma objeção que te pare. Não existe mais nenhuma pessoa que te diga não, que vai te bloquear. Você vai ter o desejo realmente de ir para a próxima, de treinar mais, de colocar tudo aquilo que você acabou de ver em movimento, porque você vai estar inspirado a se desafiar. Então, a repetição e a constância vão nos trazer a excelência, né? Ana, como que você sabe tanta coisa hoje? Porque eu já falei com muitas pessoas nesses 4 anos. Ana, como que você consegue falar com tanta naturalidade assim? Porque eu já fiz isso com muitas pessoas durante esses 4 anos. Eu já fiz, eu já tive aí, eu já assisti, eu já treinei, eu já anotei, já fui para ação. E isso nos leva a ficar cada vez melhor. Nas vendas, gente, isso é uma estatística, tá? 90% das pessoas que desistem é por falta de compromisso e constância. Então, assim, se você faz muito num dia e acaba deixando uma semana sem fazer, aquele aquecimento que você teve, ele gerou uma fogueira e veio alguém ali e jogou um balde de água fria. Por isso que a gente diz, um dia sim e outro também. Então, se você vai falar com uma pessoa por dia, faça isso todos os dias, constantemente. A quantidade, ela não supera a qualidade. Então, você vai fazer com uma, com duas, com três, você vai manter a tua atenção naquilo. E aí você vai conseguir gerar uma constância, você vai conseguir gerar uma excelência naquilo que você está fazendo. E por isso que a gente diz, tenha metas. Quantos produtos você quer vender por dia? Quantas pessoas você quer falar por dia? Isso vai te ajudar a ter constância, gente. A gente viu ali, né? A própria Aline falou no início. No início, ela não tinha constância e ela não tinha os resultados. E ela achava praticamente impossível ter os resultados que ela tem. Como que ela mudou isso? Aumentando os números, aumentando a quantidade de pessoas que ela falava e mantendo a constância. A lei dos números comanda o mercado de vendas. Vender é uma habilidade. E aqui, gente, eu coloco assim, ó, comunicar é uma habilidade. Vender e comunicar são habilidades que podem ser desenvolvidos por qualquer um que queira, tá? Você tem que querer.
Portanto, quanto mais nós treinarmos, mais hábeis ficaremos e melhores resultados teremos. Alguém discorda dessa afirmação? Pode discordar, gente. Hoje vocês estão muito assim, eu não sei se está todo mundo cansado do feriado, ou se é o conteúdo que está deixando o Tico e o Teco assim meio baratinado, né? O que é, gente? O que está acontecendo? Conta para mim aí no chat. Tô vendo umas carinhas assim. O que tá rolando aí? Estão preparados para o que vem agora? Será? Tá? Quem mais está preparado? Desafio! Quem aí quer treinar até se tornar? Quem aí quer melhorar a comunicação? Quem aí quer realmente ver se tudo isso que a Ana está falando é verdade? Quem está disposto, gente, a se desafiar? Quem quer tirar a prova dos 9, como a gente dizia? Então, o desafio é a seguinte, ó. Não vou impor números, mas eu vou perguntar e você vai colocar aí. Quantas pessoas você se compromete a falar por dia até 27/4? Cada um, se quiser assumir compromisso público e colocar aqui no chat, parabéns. Às vezes, quando a gente assume compromisso público, a gente acaba se puxando ainda mais, tá? Isso aqui, gente, é porque tudo que a gente faz, a gente precisa medir se está funcionando, se está dando resultado, se isso funciona. Quem participou da mentoria de vendas, foram 7 dias que a gente teve resultados incríveis. Aqui nós não vamos ter grupo fechado, porque não tem por que eu ter um grupo fechado. Mas sim, nós vamos acompanhar ali no grupo, né, os resultados que cada um vai se comprometer a compartilhar. Olha, eu entrei no desafio, eu me desafiei a falar com tantas pessoas por dia. As minhas métricas, antes eu vendia um produto a cada 2 dias. Nesses 5 dias eu comecei a vender 2 produtos por dia. Eu falava com 10 pessoas para chamar para as reuniões de oportunidade e eu conseguia cadastrar 1, 2 pessoas por mês. Eu cadastrei 2 pessoas nesses 5 dias. Então, esses 5 dias vão nos dizer se isso funciona ou não funciona. Se essa comunicação assertiva e direcionada, ela pode trazer mais resultados ou não. Então, quem está dentro do desafio, coloca ali quantas pessoas você vai falar por dia, porque você vai se desafiar. Quando você se desafia, você vai passar ali aquele 1% melhor amanhã do que hoje, vai ser com certeza algo revelador para você, transformador para você. Você vai romper algumas barreiras que você nem imaginava que seriam possíveis de romper. Quem não cadastrou ninguém esse mês ainda, eu desafio você a ter um foco de 50% e realizar um cadastro até o dia 27/4. Quem está com as suas vendas abaixo do que gostaria, do que está lá no seu cronograma, da sua meta, da sua planilha, bora trabalhar isso. Gente, para nós saber qual é o número, Ana, que eu devo falar com pessoas, isso está diretamente ligado às tuas metas. Então, se a tua meta é vender 2 produtos por dia, a gente sabe que a gente precisa falar com de 10 a 20 pessoas por dia para ter essa venda de 2 produtos por dia. Da mesma maneira, a questão do cadastro. Então, se você quer cadastrar e vender, bora lá colocar 10 pessoas para venda e 10 pessoas para trazer para o negócio, né? Quem não tiver noção de como faz isso, pode chamar no privado que a gente vai ajudar e vai direcionar de como você convidar as pessoas sem ser estranho. Quem tem mais tempo de negócio já sabe, porque já participou de treinamento sobre isso. Quem vai aumentar os próprios números e resultados? Isso não é para a Ana, isso não é para o seu líder direto, isso é para você mesmo, é um autodesafio, é um autoconhecimento, é o romper os teus próprios limites.
Todo mundo respirando aí, gente? Ah, ó, agora eu tô vendo até sorriso. Tem uma se escondendo, né, Ângela? Né? A Bel tá ali com meio desesperada, mas eu já imaginava, porque a Bel, cada vez que eu lanço um desafio, ela, né? Mas estar bem pode te ajudar, tá, Bel? Não te preocupa, tá tudo certo. E bora lá, então. Um pouquinho. Acho que eu preciso de ajuda dos universitários, que eu não liguei o áudio. Só um minuto, tá, gente? Tá todo mundo preparado? A gente tá indo para considerações finais. O maior pintor do mundo está pintando a minha história e ela não tinha cor. A hora é agora, gente. Você está mais do que pronto para realizar muito mais do que aquilo que você tem feito até hoje. E não é realizar por ninguém, é realizar por você mesmo. Você escreve a tua história a cada dia. E a cada dia não é mais um dia, é menos um dia que passou. Então, que você possa aproveitar todos os dias da vida como se fosse o último. E que você venha a viver, a desfrutar, a tirar de dentro de você aquilo que está guardadinho, que está escondidinho, aquele poder, aquele superpoder que só você sabe que tem, e que isso possa inspirar outras pessoas a empreenderem, a contarem as suas histórias, a se desafiarem a cada dia e que você possa desfrutar hoje, amanhã e por todos os dias da tua vida a abundância de um ser que foi criado por Deus para ter uma vida e vida em abundância, porque é isso que você foi projetado para ser. Então, do fundo do meu coração, eu espero que vocês possam pegar cada sementinha desse treinamento de hoje, colocar em prática, juntar com outros que já foram colocados, que você possa realmente extrair de dentro de si aquilo que faz o teu coração vibrar. Os teus números são teus, eles não são meus, eles não são para mim, eles não são para o teu líder, eles não são para ninguém, gente. Você faz parte da expansão de uma empresa que já mostrou que veio para ficar, de uma empresa que o slogan é gente que cuida de gente. Nós temos um legado grandioso deixado por Jorge Vergara, que é transformar a vida das pessoas. Jorge Vergara, quando criou a OmniLife, ele estava quebrado financeiramente, mas ele tinha sonhos muito grandes. E ele se juntou com 6 empresários que sonhavam em fazer um mundo melhor, em fazer a diferença na vida das pessoas. No início da OmniLife, ela não tinha caixa para fazer as viagens. E eles davam um jeito, eles se endividavam no início para fazer viagens grandiosas, porque Jorge Vergara dizia assim: uma viagem leva a pessoa sair daquele mundo que ela vive e ver um mundo completamente diferente. Ele sempre prezou que os filhos dos distribuidores pudessem ir juntos nas viagens, porque ele dizia, uma criança que viu um mundo fora do seu mundo jamais vai ser um adulto que vai pensar dentro da caixa. Então, nós tendo essa visão do que Jorge Vergara criou, do que ele nos deixou, do comprometimento da empresa em nos entregar os melhores produtos, um plano de negócios que não tem igual. Nós só precisamos fazer o nosso melhor. Nós precisamos ter realmente o amor
por nós mesmos e pelo nosso próximo, e demonstrar isso, levando e compartilhando com excelência, um dia sim e outro também, os nossos produtos e o nosso negócio, fazendo com que outras pessoas tenham a experiência que cada um teve. Então, gente, para isso ficar cada vez mais claro, construa as histórias da Fábio, da Célia, da Bárbara, da Fábio, da Eliane, da Deise, da Cássia, da Rejane, da Bel, da Ângela, da Aline, da Terezinha, da Mai. A sua história de empreendedora. Construa a sua história de consumidora. E construa a sua história do porquê você faz o OmniLife. Por que você está aqui 10 horas da noite de uma quarta-feira, que é um feriado, onde a maioria das pessoas ou estão com visitas ou já estão dormindo? O porquê você está aqui? O porquê os teus olhos brilham quando você fala de OmniLife? Por quê, gente? Esse é o porquê de você querer fazer isso um dia sim e outro também. Esse é o porquê de você querer transformar outras vidas. Ontem me perguntaram, Ana, por que você faz isso? E eu respondo, porque eu quero que outras pessoas comuns, como eu, possam ter resultados extraordinários. E porque eu quero que todos possam conhecer outras histórias e ter o contato com tantas pessoas maravilhosas que através da OmniLife a gente tem. A gente faz amigos, a gente faz negócios, a gente vira uma grande família roxa, onde cada um dentro do seu mundo, da sua casa, chega na casa de milhares de pessoas. Gente, do fundo do meu coração, gratidão. Encerramos hoje a maratona da negociação. Semana que vem a gente não tem, por ser final do mês, tá? Porque vai estar todo mundo envolvido em fechamento e tudo mais. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer que a gente responde. E se não, a gente se vê no início de maio e a gente vai com certeza trazer. Eu vou fazer um formulário, tá, gente? Assim, ó, eu quero entender melhor cada um, o que ainda é muito difícil, quais são as necessidades, a sugestão da próxima maratona, porque tudo isso não é para mim, não é o que é fácil para eu falar para vocês, porque se eu quisesse isso, eu continuaria fazendo simplesmente os 5 passos, que é algo que a gente domina e que tem todos os canais aí liberando os 5 passos. Então, a nossa ideia, a nossa intenção realmente é que cada maratona, cada mês, a gente possa trazer assuntos que possam levar cada um de vocês a terem resultados diferentes, a serem pessoas diferentes, a mudar a sua mentalidade cada vez mais empreendedora e tá aí pronto para um mercado incrível que espera. Um beijo no coração de cada um e bora lá para um fechamento extraordinário. Deus abençoe, gente!